Olá, pessoal. Espero que vocês estejam ótimos. Aqui é o Edil. Eu sou da Atingire e esse aqui é o Pode Atingir, o podcast da Atingire, que traz convidados especiais para a gente poder tratar de temas relacionados ao mundo de negócios e à liderança. Hoje aqui eu tenho o prazer, a honra de trazer um super amigo. Nós somos amigos há mais de 25 anos, embora ele pareça ter essa idade. Ele é o Luiz Fernando Lucas, ele é escritor do best-seller A Era da Integridade, palestrante do TEDx São Paulo, ele é mentor de desenvolvimento de líderes e conselheiros de empresas, CEO da Escola de Integridade, que depois ele vai falar melhor sobre ela. Ele é pensador nos temas de cultura de valores e desenvolvimento de liderança consciente, membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é advogado, pós-graduado em gestão de MBA, pós-graduado em gestão com MBA, experiência de mais de 25 anos em vários segmentos. Gente, é longo o negócio aqui, eu vou falando no meio aqui. Lucas, querido, tudo bem com você? Gratidão, já começou bem, porque meu astral já melhorou. Então, eu falo um oi aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Mas, assim, falar que eu tenho 25 anos, você confundiu com o tempo de carreira, né? Então, muito obrigado, Edil. Legal, a gente já se conhecia há 20 anos, né? E essa experiência aí de estudar me fez remontar, que eu já tive a honra de tê-lo como coordenador quando fui professor, né, na FAAP lá atrás. Então, uma honra estar aqui batendo papo, no Atingir, vamos ver se a gente consegue auxiliar, atingir esses objetivos. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, querido. Uma honra imensa minha. E o Lucas, ele estudou, mas tem gente que pega o estudo e joga pela janela. O Lucas, ele pegou o estudo e transformou isso daqui em coisas práticas, né? O Lucas, além de tudo, ele foi empreendedor, é empresário, atuou como executivo, diretor e presidente de empresas públicas e privadas aqui. Lucas, a gente vai ter 40 minutos do seu currículo aqui. Agora, meu amigo, você escreveu um livro excelente que eu recomendo, tá aqui. A Era da Integridade. Esse livro aqui é best-seller. Quantos livros já vendeu já, Lucas, mais ou menos? Ele está na segunda edição, o que já é um avanço para o Brasil, né? Assim, então, uma honra para mim. São mais de 10 mil exemplares aí nessas duas edições, e eu não sei exatamente o quanto que está hoje, preciso verificar isso com a editora, para te falar a verdade. Oh, maravilha. O que prova que autor recebe muito pouco de direito autoral, senão você saberia até a terceira casa do milhar, né? Ser autor no Brasil, a não ser que você seja, né, alguns pouquíssimos aí realmente é um prazer de colocar as ideias no mundo, mas isso não é um negócio que você possa ganhar com isso, né? Definitivamente. Ô, Lucas, eu amei o seu livro, eu queria que você soubesse disso aqui publicamente, mas eu gostaria muito que você explicasse alguns dos conceitos que estão no seu livro que eu achei mais legais. Eu queria começar por esse. Explica para a gente, na sua visão, o que que é liderança íntegra? Primeiro a gente começa a falar de integridade, né? Porque essa liderança com integridade, liderança todo mundo tem uma ideia do que é, né? Mas vamos falar de integridade, liderança íntegra. Integridade é um conceito matemático, antes de qualquer coisa. Ela vem da palavra integer no latim, que significa o que é inteiro. Então a gente pode pensar em integridade, aquilo é o 100%, sabe? Com a representação geométrica de um círculo. A gente pensar numa pizza. Se tiver uma fatia a menos da pizza, ela não está inteira. E se eu tiver uma fatia a mais, ela também não está inteira, ela está em excesso. Então, integridade é você não estar nem na falta e nem no excesso. E aí é interessante de ver que a palavra integridade tem alguns sinônimos, Egil. Entre eles, a totalidade, a unidade, a completude, a inteireza. Então, um líder íntegro é aquele que não está nem na falta e nem no excesso, aquele que está na sua completude, na sua inteireza. E aí amplia muito essa nossa visão do que é um líder íntegro, porque é alguém que está, além de valores como base, né, de ter princípios, virtudes, ele está inteiro, ele não está no passado na depressão, não está no futuro na ansiedade, não está jogando com máscaras, não está fazendo uma coisa aqui na sua liderança, mas pensando em outra, na empresa, mas pensando na vida pessoal, pensando na empresa. Então, é um líder que, quando ele está liderando, ele está presente, ele está inteiro. Então, liderança íntegra, a gente pode também traduzir ela como uma liderança que é saudável, que é humanizada, que é equilibrada, que é regenerativa. Então, vários. E eu também gosto do termo de liderança consciente. Então, o líder está consciente do seu papel e do impacto que ele causa na vida dele e dos outros. Adorei, adorei.
E eu fico com uma dúvida, né? Porque numa leitura superficial, a gente pode ter uma impressão de uma contradição de quando você fala do conceito de liderança íntegra, de que o cara tem que olhar o resultado, né? E o cara tem que pensar naquilo que é melhor para o time. E algumas vezes essa busca por resultados, ela passa a ser tão agressiva, e aí a gente pode usar a palavra agressividade em vários contextos diferentes, tanto naqueles que são positivos, né, buscando um resultado positivo, no sentido de trazer o melhor para a empresa e para as pessoas, mas também tem o lado negativo, de você estressar as pessoas, né? Como é que você deixa esse conceito mais claro? Quer dizer, é possível você ter uma liderança saudável e estressar as pessoas? Como é que é? Como é que fica essa dicotomia? Ou são coisas opostas? Não, elas são coisas opostas, porque hoje, se você olhar, né, não é segredo para ninguém de que o ambiente corporativo, assim como o resto da sociedade, está doente. É o burnout, é a ansiedade, é o ambiente tóxico. Então, as novas gerações, especialmente, elas não estão mais trabalhando só pelo salário, apesar de que a gente sempre soube que o salário nunca foi o primeiro drive das pessoas. Mas no meu livro mesmo eu coloquei assim, você tem 50% das pessoas declaram que gostariam de mudar de trabalho. E quase 90% das pessoas, em algumas pesquisas, demonstram que elas não estão se sentindo conectadas, o seu propósito pessoal com o propósito de onde trabalha. Então, eu costumo brincar com os meus clientes ou em palestra, você olha para o lado, no teu time, de cada 10 pessoas, 9 não estão conectadas e 5 querem sair. Cara, como é que dá para... Se você tiver um líder que confunde a liderança com a chefia, ou com dar ordens, ou impor, você está falando de conquista e não de exemplo. Então, não dá para separar essas coisas. O líder, ele inspira, e ele só vai inspirar se ele estiver realmente saudável, se for gostoso para as pessoas estarem lá. Outro dia, uma pessoa num evento da área de saúde, né, estava falando da importância de você escolher os melhores para ir para os projetos com você, se você for. E aí eu fiz uma pergunta para ele, tá aí, você tem certeza que os melhores estão escolhendo você como líder? Porque é fácil a gente pensar na posição do líder, mas e os liderados? Eles te escolhem como líder se eles tivessem essa opção? Porque não tem como dissociar. No conceito de integridade, é o inteiro, tudo. Não tem como separar, né? Vida pessoal, vida profissional, assim como não tem como separar a gentileza com a performance. E fecho a minha fala da tua provocação, dizendo que aquele líder que era performance a qualquer custo está ficando para trás, porque ninguém mais quer trabalhar nessa empresa, ninguém mais quer comprar esses produtos. E aí eu me lembro de uma frase do Jim Carrey, aquele ator famoso de Hollywood, que ele fala que gostaria que todo mundo tivesse fama, dinheiro e poder para ver que isso não traz felicidade. E aí a questão é, o que adianta você bater metas, e a gente conhece muita gente assim, que bem sucedido, bateu meta, ganhou dinheiro, ficou famoso, e aí ele tá com a vida pessoal destruída, com as relações destruídas, ou com seu corpo destruído, ou com a sua mente destruída, ou com tudo disso um pouco misturado. Então, até o líder, aquele que consegue começar a olhar que a régua do sucesso não é medida só no resultado material, financeiro ou nas metas do trimestre. Nossa, Lucas, essa reflexão é muito importante, cara, porque quando a gente se conheceu, eu estou falando do começo dos anos 2000, a Uhum. pegada ali é o workaholic, né? Exato. E as pessoas não se davam conta de holic é doente, doente de Exato. tanto trabalhar, as pessoas se faziam mal, e assim, e muitas eram premiadas em função desse tipo de comportamento, né? E hoje eu vejo, Lucas, até uma provocação sobre a sua, né? Tem gente que não quer ser líder, porque olha para o cara que é líder lá, aí o cara tá lá cansadão, destruído, acabado, aquela olheira que vem aqui, né? E ele fala, bicho, eu não quero isso para minha vida, né? Eu quero ter uma vida melhor, né? Então, Aliás, a nossa geração, é assim, por que que as novas gerações não querem posições de liderança? Porque eles estão olhando os pais, os tios e falando, cara, esse negócio não é, deu certo, né? é, exatamente isso, exatamente isso. Quer dizer, como se uma coisa dependesse da outra, né? E ninguém para poder pensar que é possível que você consiga fazer isso de uma forma, como você corretamente falou, saudável, né? Então, velho, me ajuda aqui. Você fala bastante no livro aqui sobre liderança saudável, esse é um dos conceitos mais legais aqui, umas coisas que eu mais aprendi aqui com você. Legal. Fala um pouquinho mais. Que tipo de comportamento, de habilidade que esse cara tem que ter e como é que ele desenvolve isso?
Legal, Edil, porque a gente ainda naquela época que você citou, né, onde os modelos de grande sucesso era de uma companhia que recentemente quase faliu por fraude, né, e ninguém aguentou trabalhar lá, né? É verdade. Então, assim, só performance, 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 olha em longo prazo o resultado que dá. Alguém, em É, nome da performance, é capaz de fraudar, desviar, roubar e fazer um monte de coisa com o acionista, com o consumidor, etc. Então, essa provocação que você fez, o que que é preciso para o líder? Quais habilidades? Naquela época lá, as habilidades eram as habilidades técnicas, né? Os hard skills. Você é capaz de bater meta? Qual a sua capacidade de lidar com números ou com venda ou de liderar no ponto de vista de conquistas? Depois, a gente viu evoluindo no mercado de trabalho, nas empresas mais modernas, os soft skills, não mais só os hard skills, as competências, mas as habilidades sócio, as habilidades que são mais sutis da pessoa saber ter empatia, lidar com as questões, saber, enfim. Eu diria que essas duas elas são bem importantes, mas tem mais uma que até hoje pouca gente falou, que são as inner skills, as habilidades inatas que estão dentro da gente. Porque a gente aprende performance, aprende a ser empático, mas não aprende a lidar com as próprias emoções, não aprende a cuidar do próprio corpo, não aprende a cuidar da própria mente. Então, existe uma jornada, que é quase uma jornada de herói para o líder, que eu coloco no meu livro como O Caminho da Integridade, que ele começa pela autoobservação. Começa por não é pelo autoconhecimento. O autoconhecimento vem pelo tempo e pelo trabalhar-se em si próprio, mas pela autoobservação. Como é que eu estou me sentindo quando eu faço alguma coisa? Quando é que os pensamentos negativos que estão vindo, como é que eu administro isso? Como é que eu cuido da minha saúde, das minhas relações? Como é que eu cuido da minha relação com a natureza? E aí, para isso, propiciar, então, que eu possa passar para outros estágios, que é o estágio de dar e sentir amor, que é o que realmente importa para o ser humano, que é o estágio de começar a compreender ego e consciência. Então, não tem como hoje em dia o cara ser muito bom em bater meta e não saber lidar com questões psicológicas, com questões de autoconhecimento. E aí lá no fundo você consegue ter a sua própria jornada de herói, ou seja, fazer sua própria história, não ficar na onda dos outros. Então, eu faço uma imersão para líderes e uma frase um dia veio que eu gostei muito, assim, que é: se você está vendo o caminho na sua frente, você está no caminho errado, porque aquele caminho não é seu. Então, como é que cada um pode, além do caminho da empresa, além das trilhas que a gente viu, para ter sucesso na profissão, para ter sucesso no resultado, todo mundo conhece esses modelos. Agora, e o modelo de ir para dentro? Que cada um vai ter um. Então, essa jornada individual de evolução de consciência, que eu chamo de caminho da integridade, tem esses 7 passos que eu falei por cima aqui na minha fala, elas são o que realmente vai diferenciar se você vai conseguir ter resultado e ser feliz. Ter resultado e ter a sensação de realização. Porque uma palavra que está na moda, né, para as empresas e para os executivos, para as pessoas, é o propósito. E essa moda, ela tinha outra palavra. Os caras lá, uns 400, 500 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, os filósofos já usavam isso. A grande pergunta de qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Essa busca por um meaning, né? Um significado e o porquê de fazer as coisas é o que a gente está retornando agora e por isso que talvez o retorno à filosofia, o retorno a tanta busca por autoconhecimento, que é o que vai fazer a diferença de fato num bom líder e que tenha resultado com equilíbrio. Maravilhoso. É engraçado quando a gente vai nas empresas e fala palavras como sentido, como felicidade, como amor, parece que não orna, né? Parece que não combina. Quando, na verdade, isso devia ser o princípio, né? Isso tinha que ser a base de tudo. Porque muitas pessoas ficam achando que o propósito da atividade é só aquilo que você entrega, mas não é. É o jeito que você faz isso, né? Você falou de coisas espetaculares aqui. Quando a gente diz algo para alguém, a gente provoca nela alguma coisa, né? E na medida em que você consegue provocar nos outros reflexão, você consegue desenvolver habilidades, você consegue melhorar as pessoas, é aqui o líder usando de coisa de dentro dele, transmitindo para fora e transformando a vida das pessoas, né? É mais ou menos por aí. Isso também pode ser o propósito do líder, né? Não, é por aí. Que o problema é que a maioria dos líderes foi preparada para performance, mas não foi preparada para lidar com essas questões interiores. É, Então, ele não consegue, esse ser humano, né, às vezes não consegue perceber isso nos outros porque ele não começa não percebendo em si próprio. é verdade. E uma frase de um executivo americano, Bill O'Brien, que eu gosto muito, que diz que
a resultante de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Então, tudo É, aquilo que você fizer depende do seu estado interno. é. E por isso que eu falei que o primeiro passo nesse caminho da integridade, sendo tem uma questão muito prática, é aprender a fazer a autoobservação. Para observar como é que está o teu estado interno quando você decide tomar uma ação em relação a um cliente, a um concorrente, a um colaborador. Como é que está o teu estado interno quando você vai fazer uma reunião, one-to-one com alguém, dar um feedback. Então, essa é a grande questão assim, que a gente tem que levar em consideração para como é que eu lido com o meu estado interno? Essa é a grande pergunta. Os psicólogos chamam isso de autoconsciência, autoconsciência emocional, que é uma prima dessa sua definição. E é isso mesmo, porque isso significa que eu posso escolher o impacto daquilo que eu faço no outro, e significa também que em 10 situações iguais eu posso ter 10 coisas diferentes, né? Na medida em que eu me sentindo e dirigindo essa minha emoção para lá ou para cá, consigo fazer situações novas, né? Ô, Lucas, me fala uma coisa. Tem diferença entre liderança humanizada e liderança saudável? Tem, assim, porque você pode ter uma liderança que é humanizada, mas que ela é fake, assim, que ela, sabe? Ela cuida muito do humano, mas ela não é saudável, porque o saudável, se a gente pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, né? Não é ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental, emocional e social. E tem uma outra turma que ainda coloca o espiritual. Então, nós somos seres humanos que a gente tem, como os gregos bem colocavam, assim, a gente tem três papéis que a gente exerce todo dia. O papel individual, aí o papel das relações profissionais, comerciais, nosso trabalho, nosso ganha-pão, e o nosso papel como cidadão. Então, eu posso ser muito humanizado, mas eu estou destruindo as relações sociais, estou destruindo o meio ambiente. Ou eu posso fazer isso de um jeito que eu sou muito humanizado com o outro, mas estou me destruindo. Quantas pessoas, quantos líderes que estão em burnout que você nem sabe que eles estão em burnout? Que eles É, seguram aquilo para segurar, para não transmitir para a equipe, pela sua nobreza ou pela vontade de não alastrar aquilo, mas que na prática está sendo saudável, está sendo humanizado com o outro, mas não está saudável para si só. Então, só para dizer algumas, tá, Edir? Teriam várias formas de eu dizer que, por isso que eu gosto do líder dessa nova era da integridade, né, do líder íntegro, porque você pode ser, por exemplo, leal, comprometido, é, que são valores, mas não ser honesto. Então, a integridade, ela pressupõe que você tem todos os valores, porque ela é a inteireza, né? Então, por isso que é um estado tão difícil de alcançar. E para quem está nos ouvindo, então como que é um jeito mais tangível de entender isso? Cara, se você tiver uma congruência entre o que você fala, faz, pensa e sente, você vai estar num caminho da integridade. Porque é muito difícil alguém, você vai ser saudável com os outros e não com você não vai estar pensando e sentindo e falando a mesma coisa. Então, é uma forma verdade. de medir é isso. E quando você falou da autoconsciência do líder, eu gosto muito desse termo também, que é a autoconsciência da liderança. Então, como que a gente pode, mas você falou que essas palavras são elas, uma outra palavra. Na verdade, só fazer uma observação do que eu acredito, tá? A Uhum. autoobservação leva à autoconsciência. Sim, sim. A autoobservação é um pressuposto da autoconsciência. Você não está consciente de si se você não se observa, né? É legal porque no inglês tem essas duas palavras, né? Até no meu livro eu coloco. Você tem o awareness, que é essa percepção que a gente não tem aqui. Existe perception também lá, mas um estágio que a gente não tem em português essa palavra. O awareness diferente de consciousness. Então você precisa ter a autoobservação para chegar à autoconsciência. E o autoconhecimento está no meio desse caminho. Porque eu É tenho um monte de gente muitas que etapas. tem um monte de gente que estuda muito sobre autoconhecimento, mas não se conhece. Então, conhece sobre autoconhecimento, mas não se conhece, É porque verdade. sabe a teoria, mas não se observa. Então, essa é a diferença. É verdade. Ô, Lucas, deixa eu trazer uma situação aqui, que essa é uma coisa que a gente vê de forma muito comum nas empresas, né? Aí a pessoa confunde o conceito. Ela acha que um líder humanizado é um líder bonzinho. E o líder bonzinho faz de tudo para poder ser aceito. E para poder fazer de tudo para ser aceito, então ele não dá um feedback que seja mais duro, ele evita conversas difíceis, né? Passa a mão na cabeça do funcionário. E aí, cara, como é que é? Qual é a diferença entre liderança humanizada e líder bonzinho?
Na verdade, líder bonzinho já começa errado o conceito, porque acho que ele não é líder de nada, né? Porque ele não está considerando, ele não está conseguindo liderar nem a si próprio, né? É isso mesmo. Então, eu acho que não tem, essas coisas são completamente dicotomizadas, porque não tem como você ser, né? O bonzinho também pode passar uma impressão de bobo, né? Ou de. Aí eu recomendo a leitura de um clássico da filosofia, que é Maquiavel, O Príncipe, que Maquiavel defende os princípios e os valores, mas ele fala, mas para defender o seu principado, não seja bobo. É uma outra forma de interpretar Maquiavel, porque ser bonzinho com todo mundo, você vai acabar passando por bobo. Então, o que é um líder saudável, íntegro, humanizado, é alguém que está disposto, inclusive, a falar a verdade quando ela é dura. É só aprender a falar isso com ternura, com jeito, com respeito ao próximo, como um grande amigo falaria com você, como um pai que, ao mesmo tempo carinhoso, se não for rígido, duro, ou talvez me foge uma melhor palavra, mas firme seria a melhor palavra, talvez, com o seu filho, ele vai lá criar alguém que não tem limites, que não sabe que o seu limite termina quando começa o limite do outro, que é uma frase que eu escutei do meu pai a vida inteira. Então, é, não dá para. Tem algumas questões que o líder confunde entre querer agradar todo mundo, e normalmente ele, quando ele faz isso, ele passa por cima de alguns dos seus próprios valores, em cima de alguns dos seus próprios limites, e ele aí não vai estar falando a verdade nem consigo próprio. Então não dá para ele ser um líder humano e íntegro se ele confundir essas estações. Não, perfeita o seu raciocínio, perfeita a sua resposta, até porque ele sabe que está mentindo, portanto, ele tem a consciência da falta de verdade. Como é que você vai conseguir ser íntegro desse jeito, né? E quando você fala alguma coisa que a pessoa precisa ouvir, e aí eu vou voltar lá atrás no que você disse, um ato de amor. Ainda que isso provoque no outro algum tipo de reação negativa, cara, mas se existe confiança entre as duas partes, tudo aquilo que eu disser, a pessoa que sabe que vai ser para o benefício dela, no final ela só pode me agradecer. Eu posso não Claro. gostar de ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir, né? É, Até porque aprende-se a falar não acusando a pessoa ou os é, defeitos, dificuldades, mas olhando a situação. é Tem que isso. aprender uma comunicação de desempenho e não uma comunicação de dor ou uma comunicação que já vem junto um julgamento. Então, são muitas essas camadas e etapas para sair da vala comum e ter, de fato, uma liderança íntegra, porque ela também leva em consideração essa questão do amor, como você disse, tá? E se a gente olhar para o amor como uma coisa piegas ou romântica, a gente se perde no caminho. No meu livro, né, não sei se você lembra lá, a definição etimológica da palavra amor, ela vem do latim de a de negação ou ausência e mors de morte. Então, amor é ausência de morte, amor é vida. Então, todas as empresas que nascem têm na sua ideia a perpetuação pela eternidade. Então, se a gente quiser que a empresa seja longeva, tem que ter amor. E o líder também. Se ele quiser deixar um legado, é maior do que a temporalidade. Então, ele tem que ter como disse o filósofo Stefano Dana, que foi um mentor para mim, o grande líder é aquele que trabalha na atemporalidade. Ele busca a imortalidade nos seus atos. Pô, genial, genial. Você sabe que quando eu dava aula em cursos de MBA, a primeira pergunta que eu fazia no começo é o seguinte: qual que é a coisa mais importante para uma empresa, né? E as pessoas iam naquilo que é mais fácil, né? Falando, é o lucro. Bom, então se é o lucro, então você vende sem nota, você escraviza funcionário, né? Não paga imposto. Ah, não, não, não. A coisa mais importante é o cliente. Então você zera o seu lucro e passa ele todo para o cliente. E aí as pessoas vão tentando, mas cara, a resposta você acabou de dar. A coisa mais importante para uma empresa continuar existindo, é a longevidade, né? Indo para um aspecto utópico, ela viver para sempre, né? Exato. E para que Buscar a ela viva eternidade. é isso aí, exatamente. Ou seja, então ela precisa lutar contra a morte o tempo inteiro. Como? Tendo rentabilidade, tratando bem os clientes, tratando bem os funcionários, desenvolvendo as pessoas, tendo produtos de qualidade. Ou seja, é a esfera lá atrás, como você colocou, da integridade, né? E olha que louco, né? Porque você entrou num ponto que a gente não fala muito no mundo corporativo, que é lutar contra a morte. E você sabe que a grande busca dos filósofos é essa questão de compreender a morte, aceitar a finitude, mas trabalhar na imortalidade, né? Então, eu trabalho esse conceito na imersão que eu faço para líderes, porque o que que a gente não aprendeu para ser líder? A gente não aprendeu a lidar com os pensamentos e as emoções negativas.
É, A gente não é. aprendeu, que é uma das questões mais que nos faz Você tem que humanos. pensar positivo. Então, pensa positivo. É igual quem ensina o outro a meditar e ensina para. Você tem que parar os pensamentos. Cara, teu É, cérebro é um órgão, você vai parar os seus pensamentos, você vai morrer, né? é. Para seu coração aí, né? Só se você for um yogi lá, o Sadhguru da vida. Então, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções e pensamentos negativos. A gente É não aprende a verdade. lidar com os nossos medos e a gente parte de uma crença na morte, uma crença da escassez. Então, esses É, três pontos, na minha concepção, são as coisas mais importantes para um líder aprender a lidar com isso. E a gente não aprende sobre isso, a gente não estuda sobre isso, e aí depois a gente quer entrar no jogo da liderança, de performance, sem saber lidar com os nossos próprios medos, com as nossas é. próprias emoções, e sem saber lidar com esse enfrentar e encarar de frente a morte, que é um conceito filosófico por excelência. Você falou assim: ah, a gente não sabe lidar com a morte. Você é louco, velho. A gente é empresário, a gente lida com a morte todo dia. No Brasil, especialmente, né? É. Ô, Lucas, me fala uma coisa. Muitas empresas não têm liderança humanizada, né? Que conselho você daria para essas empresas para que elas comecem a caminhar nessa direção? E eu vou até acrescentar um comentário. Às vezes, grandes empresas, elas têm o pensamento de ter lideranças humanizadas, mas elas são, como grandes, têm departamentos, dentro dos departamentos tem as áreas. Aí você tem um departamento que é um departamento que não é, uma área que é uma área que não é. Conta aí, velho, qual é o caminho? Lembrando que a grande maioria das empresas que a gente tem são familiares, são empresas de dono, né? E aí tem as grandes corporações nessas estruturas de liderança. Você começa a ver que as grandes já perceberam a importância disso, né? Não tem É grande empresa verdade. hoje que não tem alguma iniciativa de desenvolvimento de liderança, de trabalhar saúde mental, de trabalhar mais do que uma liderança humanizada ou saudável, uma liderança que eu gosto do termo de uma liderança mais consciente, né? Uma liderança íntegra. Porque chegamos à conclusão já que é, tudo que a gente pode trabalhar de performance, de resultado, de materiais, de meta, a gente já aprendeu. Agora, isso não levou o ser humano a estar feliz, a criar ambientes felizes e levar ambientes saudáveis e inspiradores. O que leva a isso é um profundo conhecimento de si próprio e um profundo trabalhar-se. Então, eu diria para você que tem três níveis das empresas, dos líderes, para tomar essa decisão. A primeira vai ser por consciência. A consciência de que o papel da empresa, do líder, ela vai deixar um legado, ela vai causar um impacto positivo e que para chegar lá na frente com resultado sem estar doente, tem que pensar no ESG, em respeito ao meio ambiente, ao social, tem que fazer essas coisas com governança, tem que ser o C de compliance, essas são as bases. Agora, para crescer numa empresa tradicional, como qualquer uma, para ir para uma empresa com integridade, ou seja, sair da dualidade e ir para a integridade, lá na ponta da pirâmide, tem algo mais que é necessário. Então, por consciência de que os impactos, que o caos, a empresa, e de que para chegar lá na frente saudável, feliz, eu vou precisar estar com tudo isso resolvido. E essa liderança vai ter que ser uma liderança íntegra, consciente. Se não for por consciência, o segundo papel, e que é o que está, infelizmente ainda, mas felizmente por outro lado, levando a maioria das empresas, o segundo motivo é por inteligência. Inteligência que num ambiente assim você vai atrair melhores talentos, você vai conseguir reter mais as pessoas, você vai inspirar os clientes a comprarem os seus produtos, você vai ter um ambiente que é mais fácil lucrar e perenemente manter-se no lucro quando você tem um ambiente saudável, uma liderança inspiradora, um respeito ao ESG, o compliance, às leis. As pessoas são contratadas pelo currículo, demitidas pelo comportamento. Isso todo mundo Exatamente. fala. E o que é o demitido pelo Exatamente. comportamento? É não saber lidar com o outro, é não saber se respeitar, é não cumprir as regras e as leis. É a história de Pinóquio, meu amigo. É a história de Pinóquio. Você é criado para atingir o máximo do seu potencial, tem tudo na sua vida, mas você fica escolhendo a ilha dos prazeres, a mentira, a trapaça. Até quando? Até quando você toma consciência, né? E resolve virar um menino de verdade. Então, por consciência, por inteligência, e aí sobrou. A terceira é por necessidade, porque se não for por Felicidade. consciência É e isso não aí. for por inteligência, porque olha, até os fundos de investimento estão dando valor para esses líderes, para as empresas mais impactantes e saudáveis. Se não for por consciência, você está na frente da liderança de fato para transformar o mundo, transformar a si própria, a sua empresa. Vai ser por inteligência para poder sobreviver. Se não for pelos dois, é por necessidade, porque senão você vai sair do mercado. Adorei, adorei.
E o Lucas, a gente está começando aí para o final aqui, eu estou bem chateado com isso. Agora, me fala duas coisas aqui, depois eu quero ir para uma pergunta final aqui, três para a gente acabar. A distância me parece ser diferente fazer liderança do que presencialmente, porque quando você está próximo, você consegue enxergar todos os sinais sociais de uma pessoa, você consegue interpretar a pessoa melhor. Agora, no modelo remoto, né, e eventualmente no modelo híbrido, né, que às vezes você, vamos trabalhar junto aqui, mas você fica 2 dias no escritório, 3 em casa, só que casa, os meus 2 dias eu fico em casa, nos dias que você está no escritório, a gente não se vê nunca, né? Né? É diferente fazer liderança à distância, de uma forma humanizada? É um desafio, tanto que você vê aí grandes empresas, a empresa do Zoom, que faz reuniões online, trouxe todos os funcionários de volta. Então é um tema É, polêmico, porque a gente verdade. evoluiu muito pela capacidade da tecnologia, estamos aqui, né, à distância gravando esse podcast, mas é muito mais difícil. É lógico que na época do Império Romano, os imperadores lideravam suas tropas a centenas de milhares de quilômetros, não tinha É, telefone celular nem internet na época, e as coisas aconteciam como deveriam acontecer. Mas existiam camadas de líder, sempre tinha um líder que liderava outro líder, então aquilo era mantido, né? isso. A distância física não é um problema tão grande quanto a distância não tangível quando você está no virtual. É muito mais desafiador, o que ao mesmo tempo você tem proximidade, né? Aquele líder que lá longe nunca ia ver o imperador, agora ele consegue entrar num video call e ver, né? É verdade. Então, você tem ganhos e perdas. Então, o que eu entendo é que tem que encontrar caminhos que sejam caminhos do meio, caminhos que existam, não tem jeito, mesmo aquela empresa que faz o home office ou tem a liderança virtual, em alguns momentos encontrar motivo para se encontrar, nem que seja num team building, num offsite lá de ir para uma imersão dos líderes ou criar uma rotina porque nada vai substituir o olho no olho e não é através de uma tela. Nada vai substituir a presença, porque tem aí a energia, tem o sentir, e é muito mais difícil você compartilhar o sentir pelo virtual. Então, eu acredito que um dos grandes dilemas que nós estamos vivendo hoje, a inteligência artificial e toda a transformação da tecnologia, ela tem uma capacidade muito grande de transformar a sociedade para melhor ou para pior. Vai depender da ética que a gente for colocar nisso. Mas Isso. uma coisa eu tenho uma clareza: essas tecnologias vão nos fazer nos tornarmos, enfim, mais humanos, porque a gente chega à conclusão de que é necessário aquele hora que você para tomar um café ou que você reúne, vai viajar. Amizades se fazem numa viagem, num momento de convivência e não é só quando você liga lá o, a videoconferência que você vai conseguir construir isso. Pensamos igual, meu amigo, pensamos igual. Eu acho que a tecnologia vai fazer com que a gente se perceba, né, finalmente, de novo, como humano. E o humano é criativo, o humano tem uma atenção abrangente, o humano sabe trabalhar em equipe, respeitar a diferença, sabe ouvir. É assim que a gente vai andar para frente. Lucas, as duas últimas perguntas, prometo. Primeira, das duas últimas. Ao tentar fazer uma liderança humanizada, as pessoas fazem o seu melhor. Eventualmente, elas cometem erros. Que erros são mais comuns quando os caras tentam fazer a liderança humanizada? Eu vou antecipar um aqui que eu já falei. É confundir o conceito e achar que ser bonzinho é ser humano. Primeiro me diga se isso que eu estou dizendo faz sentido e, se sim, coloque outros aí. Acho que a grande questão é a ilusão de que você consegue liderar alguém. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Fala mais, isso é Tá? bom. Porque a grande maioria dos líderes hoje, eles estão tentando fazer comando e controle de alguém. E, cara, a história já mostrou pra gente, né, que qualquer nível de escravidão deixa o ser humano tem limite, né? E grande parte dos escritórios, das companhias, das SAs do mundo são, na verdade, corporate slavery, né? Escravidão corporativa. É. E então, a ilusão de que você vai liderar alguém, o máximo que você pode fazer é inspirar, compartilhar visões e ir para a mesma jornada. E aí, a grande ilusão de achar que pode liderar alguém começa quando você não lidera nem a si próprio. Então, eu acho que essa filosófica e conceitualmente
ali estaria respondido todas as outras sub-etapas dessa história, né? É E verdade. outro ponto é esse, como é que você lidera sem conhecer a si próprio, sem conhecer o outro, sem saber os desejos. As pessoas às vezes estão em times e não sabem nem o desejo ou vontade ou sonhos dos outros que estão lá. Então, a gente estuda muito isso, Edil, para vender, para vendas, por exemplo, né? Você entender o porquê que o cara quer comprar e não o motivo do produto, para poder fazer com que o teu produto atinja o sonho dele, vai ser mais fácil dele comprar de você. A gente faz esse estudo para vendas, mas não faz para liderança. Então, quantos líderes aí estão trabalhando só em meta, performance, plano de ação, num modelo cartesiano de comando e controle, achando que é igual máquina de fazer salsicha, que você põe aqui o bicho e vai sair salsicha do outro lado. E a liderança, ela não funciona desse jeito. É uma grande ilusão achar que lideranças funcionam desse jeito e as pessoas acham isso em geral. Nós sempre achamos isso porque a gente aprendeu sobre liderança de um ponto de vista da guerra, de um ponto de vista de que existia uma hierarquia e uma obediência quase que escravizadora que você não tinha como questionar. E o mundo agora é outro. Usado, né? Essa coisa da obediência, não, isso é respeito. Não, não é. Isso é subserviência, né? Liderança pressupõe diálogo, conhecimento. Esses dias eu estava conversando com um cliente, eu falei assim, mas quem que é o público? Quem são os seus liderados? E a pessoa falou assim, são estagiários. Eu falei, não, estagiário é a função que ele exerce na empresa. Quem é essa pessoa? Exato. Aí a pessoa me repetiu, estagiário, ainda acrescentou, de administração. Quer dizer, como se isso. Não, as pessoas não podem ver uma caixinha que quer colocar as pessoas lá dentro, né, cara? Não, eu quero saber o nome do cachorro dele, eu quero saber o que, que motiva essa pessoa, né? Exato. Qual que é o sonho dessas pessoas, né? É, é. Lucas, vamos para a última pergunta, é a pergunta mais fácil. Luiz Fernando Lucas, me diga, por favor, o que é liderar? Liderar é transformar sonhos em realidade. Liderar é a capacidade de, tendo uma visão à frente de um futuro que já é realidade para quem sonha, juntar todas as forças, intenções, energias numa direção de fazer com que aquele sonho não fique mais só na sua mente e aquilo se torne realidade. Isso é liderar. O que vem depois, o gerenciamento de recursos, os objetivos, as metas desdobradas, são apenas gestão, são apenas gestão. Mas liderança é a capacidade de acreditar tanto num sonho que ele já é realidade. E aí, por ser tão fácil de enxergar aquele sonho, você inspira para que as pessoas embarquem no seu sonho, porque ele é tão grandioso que fala assim: quero ir junto com essa pessoa aí, porque eu quero fazer parte de ver esse sonho acontecer e ser manifestado. Isso é liderar. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, não se esqueçam, tá aqui, ó, a Era da Integridade, Luiz Fernando Lucas, amigo querido. Super obrigado, viu, querido? De verdade, aprendi demais com você mais uma vez. Um abraço Imagina. muito forte e eu quero já ameaçar você desde já. A gente tem muito assunto para conversar, então você já é meu convidado para um próximo bate-papo, tá ok? Sinta-se Legal. ameaçado por mim. Aceito já o desafio para que a gente trate dessa liderança aqui. Ela não é só humana, não é só. É uma liderança que eu gosto do Fibonacci, sabe, da matemática, da geometria, assim? Sim, Uma liderança com propósito, humanizada e íntegra. Essa é a busca de todos nós. Foi um prazer estar aqui com você, Edil. Muito obrigado. valeu. Pessoal, valeu. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na semana que vem com mais um. Um abração, valeu.